Esse caso do Daniel Vorcaro tá muito bom. Cheio de fofoquinhas, revelações. Mesma coisa do Epstein. Só que por sermos brasileiros, as informações chegam pra gente com uma maior facilidade, né? E dá pra ver como que o cara era psicopata. Você acha que ele tava nesse jogo por dinheiro? Vai muito além. Se fosse só por dinheiro, ele provavelmente já teria parado ali nos seus 20 milhões, né? Que é o dinheiro que a galera fala que a partir dele, a partir daí, pouca coisa muda na sua vida. Eu não sei, ainda não cheguei nesse patamar, mas é óbvio que o Vorcaro não fazia isso pela grana. Se você comparar, ele tinha 1 bilhão e o dinheiro que falam, que já é mais que suficiente, é 20 milhões, multiplica aí 20 milhões vezes 5 dá 100, vezes 50, 1 bilhão. O cara tinha 50 vezes mais que o necessário para viver gostoso, viver confortável. Mas é óbvio, né? Ele não fazia isso pela grana. Ele tinha tesão na parada. Eu não tô falando nem de mulher. Eu falo pelos negócios mesmo. Ah, eu quero ganhar dinheiro sendo mais filha da puta possível. Escândalo do INSS, Jack. Ah, agora eu quero enganar evangélico. Igreja Lagoinha, Jack. Já tenho dinheiro. Será que agora eu consigo comprar algum político? Só pelo rolê, assim, só pra sentir a brisa. Ele foi lá e fez. Muito além disso, né? Ele organizava festas de milhões, chamava celebridades, tinha mais de 3 namoradas. O cara viveu bastante, experimentou. Se tinha jornalista falando mal dele, ele mandava pessoas pra dar uma surra no jornalista, só pra mostrar quem é que manda. Tipo assim, não era algo tão explícito, né? Depois ficou revelado como é que funcionava. Ele contratava tipo um assassino de aluguel, um bandido, um nóia qualquer, eu não sei. Acho que era alguém de confiança, provavelmente, né? Senão a pessoa pode vazar isso aí. Mas era alguém, um bandido lá, um cara envolvido já no mundo do crime. Falava, ah, o jornalista tal. Acompanha a vida dele aí, descobre quando que ele vai estar na rua dando bobeira. Quando ele tiver, você chega lá, finge que tá assaltando ele, dá uma surra no cara. Sei lá, rouba o celular, faz alguma coisa, né? Pra parecer um assalto. Mas lembra de dar uma surra bem dada nele. E provavelmente os jornalistas já sabem dessas coisas, né? Tipo, na hora que acontece com eles, eles já devem imaginar que isso tá pra acontecer. Porque eles conhecem quem eles estão mexendo. Eles sabem o perigo desses caras. Mas são pessoas corajosas, né? Fazem de tudo pela fofoca. Eu admiro eles. Mas é isso, né? O cara espancava o jornalista, dando a desculpa de ser um assalto. É o que ele queria dar a entender. Pelo menos para não gerar muita investigação. E tinha uma mídia também, mídia de notícias, que divulgou uma notícia sobre o Vorcaro. E o Vorcaro não gostou muito da notícia. Provavelmente era algo denegrindo a imagem dele, né? E ele ameaçou essa mídia. Porra, nessa aqui ele foi muito burro. Ele ameaçou essa mídia, essa empresa de mídia, falando assim, ó, se você não apagar essa publicação, eu, empresário Vorcaro, que não tem nada a ver com política, vou colocar a sua empresa lá no inquérito das fake news. Esse inquérito das fake news, o qual é gerenciado pelo STF. O que que o empresário, bom, aparentemente, né? O que que o empresário vai ter a ver com coisa de STF? Tipo, o cara foi muito burro, sabe? Ele só entregou que ele tinha relações com o STF mesmo. E você vai ver ainda que não é a primeira vez que ele vai. Não é a primeira vez nem última que ele vai entregar alguém que tava com ele no esquema. Ele é só burro mesmo, por puro ego. Entrega todo mundo que tá roubando junto com ele. E ao meu ver, ele é um psicopata inconsequente, viciado em experiências no mais alto grau. Ele fez de tudo, né? Como já expliquei aí. Então, é meio óbvio que ter 1 bilhão de reais ajudou ele, mas não precisava disso tudo. Com bem menos ele já conseguiu fazer tudo o que fez. E aparentemente, né, tudo foi grandioso e tudo mais, só que mal feito, porque ele foi pego no final. É aquela frase, ocultação de cadáver só é crime se você não ocultar direito. Porque se você fizer bem feito, ninguém vai descobrir. Só que eu acho que o Daniel fez uma escolha. Um cara novo ali, com seus 40 e poucos anos, deve ter olhado e pensado: eu quero viver até os 80 como um Zé, ou viver que nem rei pelo pouco tempo que me resta nessa terra. Aí eu acho que ele chutou o balde. Resolveu roubar INSS, roubar evangélico, resolveu roubar todo mundo, né? Investidor.
tudo mais. O cara chutou o balde, ele foi pra cima mesmo, atacou com força. E ele deve ter pensado, eu sei que uma hora vai dar merda, mas enquanto essa hora não chegar, eu vou viver feliz, entendeu? Vou testar o limite de tudo, vou envolver com crime organizado, com política, eu quero chegar arrebentando. E quem foi junto com ele nessa agora tá sendo enrolado nesse caso aí também, de Banco Master e INSS. Que eu vou explicar daqui a pouco como isso se cruza. Mas sim, fazem parte do mesmo esquema. INSS e Banco Master. Bom, tinha muito político que estava envolvido nisso, né? De Banco Master. Inclusive Lula ou Bolsonaro. Não, veja bem, não estou acusando a pessoa Lula ou a pessoa Bolsonaro. Mas os petistas e bolsonaristas em geral, alguns deles estavam envolvidos sim. Então não é a questão de ideologia, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou nem discutindo isso aqui. Essa fase de discussão acho que já passou, né? Já é uma coisa bem intelecto baixo, eu não vou ficar batendo nessa tecla aqui não. Mas esse monte de políticos, né, petistas e bolsonaristas, lembrando que não existem só eles, né, tem mais um monte aí, eles esqueceram que o Vorcar é doido. Quando a merda explodisse, ia sujar todo mundo. E sobrou até pro rei do Brasil, né, o Alexandre de Moraes. Tem vários nomes importantes também, tem Hugo Mota, Fabiano Zettel. Pô, se você vê o próprio Flávio Bolsonaro, ele é um cara que se declara amigo e fã do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é um cara que tá enrolado até o pescoço nesse escândalo. Era um dos caras próximos ali do Vorcara. Então, aguarde as cenas dos próximos capítulos que você vai ver na mídia esse cara sendo comprovadamente ligado a todos esses crimes. Porque ele não tem muito para onde correr. E agora falando do PT, durante o governo na Bahia, né, tinha um governador lá chamado Rui Costa, petista, com a ajuda de um cara chamado Augusto Lima, também ligado ao PT, implementaram no setor público um produto bancário, do Banco Master, que na época ele chamava Banco Máxima. Eles trouxeram um produto desse banco chamado Credit Sexta, que era um cartão de crédito consignado para os servidores públicos da Bahia. Ou seja, um professor de uma escola estadual provavelmente tinha acesso a esse serviço, que era um cartão de crédito normal, se não fosse pelo fato de que ele descontava umas tarifazinhas, umas taxas misteriosas, ocultas. Seguro do cartão, R$ 10. Taxa de administração, R$ 15. E vai comendo dinheiro aos poucos assim, de uma quantidade enorme de pessoas. E não sei se vocês já conseguem perceber, só que isso foi o embrião, foi o protótipo do golpe do Banco Master, o protótipo do golpe do INSS, que funcionava da exata mesma forma. Só que ao invés de trabalhador estatal, era aposentado. Ao invés de chegar a aposentadoria lá completa, R$ 1.000, por exemplo, chegava a 950. Desconto do, sei lá, qual que é o nome daquele negócio lá que junta um monte de trabalhador? Do sindicato, né? Desconto do sindicato tal. Desconto de administração da conta tal. E, né, o que eu já exemplifiquei aí, vai chegando um monte de taxas que são puramente roubos. E foi assim que esse golpe expandiu para o Brasil. Começou nesse Banco Máximo, que o Vorcaro, quando viu como é que o banco operava, né, roubando as pessoas, ele falou, porra, vou entrar, gostei desse negócio. Ele entrou, continuou o golpe dele lá, ele comprou o banco, né, e, sendo o dono do banco, propagou o golpe lá na Bahia. E depois, em algum momento, que eu ainda não sei bem, isso é fato que foi expandido para todo o Brasil, a ponto de chegar no INSS, né, um dos maiores sistemas de pagamento do Brasil aqui. Muita gente depende dele e o cara conseguiu se infiltrar nisso. Bom, o Vorcaro era um cara doido de fato, corajoso, né? Ele fez o que ninguém acreditava que era possível. Não sei se por desinformação ou porque ele era o predestinado, mas o problema é que ele esqueceu de destruir as provas. E todo mundo que já esteve do lado dele algum dia, agora tá caindo junto, né? E, bom, não sei se está dando para escutar, mas está caindo uma chuva pesada aqui, um trovão. Mas eu não vou parar não, vou continuar com a gravação.
Mas aí o Daniel, né, ele, pô, um puta exemplo. Não exemplo do que fazer, mas eu falo assim, um ótimo caso para você analisar e aprender. Ele conversava com bandidos, amigos dele, por prints de texto enviados em visualização única. É aquilo que viralizou bastante aí, né, com o Moraes. Ele escrevia um texto confidencial no bloco de notas, tirava print e mandava em visualização única. Aparentemente, a polícia não está tendo acesso ao que era divulgado nessas prints de visualização única. Eles não conseguiram furar o sigilo do WhatsApp, aparentemente. Só que o Vorcaro foi burro de tirar print, mandar para o Moraes lá, na visualização única. Só que ele esquecia de apagar a print que ele tirou. A foto ficava na galeria dele. Então, é foda. Eu mesmo nem sabia que esse recurso do WhatsApp era a prova de investigação policial. Mas, né, de toda forma, o Vorcaro tá muito ferrado, porque não é só isso que tem de prova contra ele. Agora, também eu não sei. Se tratando de Brasil, é capaz que esse cara seja solto ainda e vire candidato a alguma coisa, ministro, membro do STF, qualquer coisa assim. Porque nesse país tem muito ex-presidiário subindo pra política. Então eu não me assustaria mais se isso acontecesse. Agora, o que dá pra elogiar é a coragem e organização do Daniel Vorcaro. O cara conseguiu unir a classe política inteira, bolsonarista com petista, com tucano, com centrão, com democrata, todo mundo para roubar o povo. O cara, assim, fez uma coisa que poucos imaginariam, né? Porque ao mesmo tempo que tem um imaginário popular de que a esquerda odeia a direita, né? Isso é para uma pessoa muito burra. Se a pessoa que já é um pouquinho mais elevada intelectualmente, ela já percebe que a esquerda está se unindo com a direita para... Bom, de forma geral, né? Não existe só esquerda e direita, mas acho que vocês não estão entendendo. A direita está se unindo com a esquerda para roubar as pessoas, né? São duas metades que esmagam o povo brasileiro em união. Eles são duas partes de um quebra-cabeça que se juntam pelo mesmo objetivo, que é roubar a mim, roubar a você. Aí chega o Daniel para dar uma cara para esse negócio, né? Que ficava muito no imaginário das pessoas. Agora ficou explícito que, né, como eu já falei, o Flávio Bolsonaro apoiando bandido envolvido nesse esquema, um escândalo bancário começando lá no governo do PT, né? Se eles fossem um partido sério, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o PT tinha que fazer isso, não, porque eu nem espero nada deles. Mas, se fosse um partido sério, porra, você é governador pelo meu partido, você tá roubando aí, criando um esquema de desviar dinheiro de trabalhador estatal? Não, você não vai ficar no meu partido não, fora, né? Poderiam ter expulsado, não expulsaram. Muito pelo contrário, sabem de tudo, eu sei, você agora tá sabendo. Então não é segredo pra ninguém. Se o cara não foi expulso, não foi punido, é porque ele tá dentro do jogo, junto com o partido dele, chamado Partido dos Trabalhadores. E também, né, o Daniel, ele criando a personificação desse esquema, acho que agora tá dando uma iluminada na cabeça das pessoas. É claro que nem todo mundo vai ser liberto, né? Tem muita gente burrona ainda acreditando em Lula, acreditando em Bolsonaro, que, né, não tem o que falar. Mas vamos voltar pro Daniel Vorcaro, que era também um cara pegador. Aí você vai falar, porra, mas olha pra ele, rico e poderoso, qualquer uma se submeteria. E é verdade. Agora, tirando a parte que ele conversava com mulheres imitando Cebolinha, falando peleleca, sendo muito ridículo, ele sabia lidar com mulheres. Ele gerenciava alguns relacionamentos simultâneos. As mulheres talvez soubessem disso, mas foda-se, porque ele pode, né? Se ele tá conversando com várias, se uma mulher acha ruim, ele vai lá e manda embora. Ele não tem medo de perder mulher, ele tem acesso a tantas que, se estiver incomodando, ele troca. É igual um carro, entendeu? Um carro para quem tem dinheiro. E pelo amor de Deus, eu não tô falando que ele era uma boa pessoa, que. Não, ele só era um cara desperto, inteligente, barra louco e sonhador, que usou isso pro mal. Mas dá pra extrair muito mais que isso, né? É um aprendizado que ele ensinou, um entendimento sobre o mundo, como a política funciona, como você não pode depositar suas esperanças em um lado ou no outro, que às vezes eles estão ambos se juntando para te esmagar. Inclusive, muito mais importante que ideologia é a índole da pessoa, é o caráter dela.
Agora, imagina que exemplo o Vorkado poderia ser, se ele empreendesse sem dar golpe em ninguém. Poderia ser exemplo para a nova geração, inspirar mais pessoas, talvez até melhorar o país dentro da parcela de influência dele. E quanto à poligamia que ele praticava, vai ter muito cristão condenando isso e atacando. E na mesma intensidade, eu devolvo minhas críticas à religião. Será que você não está sendo controlado socialmente? Ou o seu Deus, teoricamente, não permite você ter mais de uma mulher? Só que se você olhar para a biologia, o homem está sempre querendo mais mulheres? E isso não é o diabo já tentando. Ai, vai lá, faz o que é errado. É a natureza. Se o Neymar decidir hoje, eu vou transar com alguém, ele só precisa sair na rua a pé, de chinelo e bermuda, que ele vai poder escolher entre as mulheres ali disponíveis qual ele quer. Porque, claro, para ele é tudo mais fácil. E as mulheres, elas são hipergâmicas. Elas querem o melhor, sempre o melhor. Ainda que compartilhado, é bem melhor, não tem nem discussão. Tanto é que o Neymar trai as mulheres aí que ele se relaciona, né? Pega a esposa, pega a namorada, pega outra mulher da rua lá, pega a puta, pega qualquer uma. E se uma descobre da outra, elas perdoam o Neymar, se perdoam. Ah, tá bom, vamos ver isso aí. Claro que na mídia as mulheres caem matando em cima dele pra manter a imagem de quem quer um homem, como é que fala? Um homem exclusivo pra elas, né? Porque é claro que se a mulher puder escolher um homem exclusivo, ela vai escolher. Mas ela não pode, elas não têm esse poder de escolha. Então tudo que resta é ficar nessa máscara social de eu não gosto disso. Ela não gosta disso, porém ela ainda prefere esse cara rico, traidor, infiel, do que um quebrado fiel, né? Então, você não pode se deixar levar por essas coisas que você vê as mulheres falando na internet. Você tem que ver o que elas fazem, que a realidade é essa. É o rico com várias, o pobre com poucas ou nenhuma. Então, a religião mesmo, né, tenta implantar essa ideia de, é um casal. Um homem só pode ter uma mulher e uma mulher só pode ter um homem. Matematicamente, essa conta até bate. Metade da população é homem, metade mulher. A metade relacionando com metade, né? De forma geral, todo mundo transa. Só que é uma regra imposta pela igreja, pela religião, que tortura as pessoas, porque mesmo assim, mesmo seguindo essa regra deles, a mulher às vezes está no casamento ali e está insatisfeita. Ai, nossa, esse marido meu tá acomodado. Cansou de correr atrás das coisas da vida, não quer mais trabalhar, sei lá, não quer fazer mais tanto dinheiro com o vigor que ele tinha antes. E, pô, eu tenho sonhos para realizar, eu quero realizar meus sonhos. Como que eu vou fazer isso se o cara não tá me dando condições? Eu tô querendo trocar de marido. Não tô falando que eu vou, não. Deus iria me punir muito se eu fizesse isso. Mas eu tô querendo. A mulher vive lá em uma espécie de tortura, né? Uma espécie de sofrimento. E o marido é a mesma coisa. Às vezes ele vê a mulher dele ficando velha e fala, pô, queria pegar uma novinha. Nossa, queria experimentar outra mulher. Tô com essa aqui já tem 20 anos. Eu tô meio cansado, eu queria novas experiências, queria viver mais. Aí fica esse cara insatisfeito, a mulher insatisfeita, mas a religião fala, não, você não pode fazer isso. Quando na verdade na biologia é a coisa mais normal que tem. A mulher procurar um cara melhor e o cara procurar vários. O que também fecha a matemática. Se o cara for muito foda, ele pega 5 mulheres. E essas 5 mulheres que ele pega pra ele provavelmente tá tirando do mercado. Ele tá tirando dos betas, que novamente não sobra nada pra eles. Mas é porque o cara é beta mesmo, é até um incentivo pra ele resolver crescer, evoluir na vida. Senão, realmente ele não merece mulher nenhuma. É isso. Aí se você juntar então esse cara foda, que quer várias mulheres, e uma mulher desejada, que quer um cara foda, pro beta não vai sobrar nada. E a matemática também fecha perfeitamente. Aí, porra, se eu posso ser feliz, seguindo a minha biologia, a minha natureza, o que meu instinto pede. Não ser feliz, né, exatamente, mas talvez ser realizado, seria a palavra melhor. Por que, caralhos, eu vou escolher ser triste? Se eu posso ser feliz, eu vou pra tristeza? Não, eu vou pra felicidade. Eu vou curtir. É isso. Aí pra contrabalancear, foi construído socialmente que o casamento monogâmico é algo de respeito, algo bom, cristão. Só que se você olhar pra quem é poderoso,
É a pessoa que tem a capacidade de roubar a aposentadoria de um idoso. Se ele depender da aprovação social, ele não tá preocupado em ser bem visto. Você acha que o Workaro queria, essa é minha esposa, galera, eu respeito minha esposa, eu só tenho uma mulher. Assim, ele talvez tentasse fazer isso, mas ele não engana ninguém. Isso é meio óbvio. E ele também nem liga muito pra ficar nessa máscara social. A religião prega coisas que biologicamente não funcionam. Tem gente aí aproveitando, né, que o Beta mal tem uma esposa, quem dirá ter três, igual o Workaro. Aí o cara que é foda pega essas três mulheres, na lógica, realmente não vai sobrar nada pro Beta. Se um tem três, três tem zero. E o Alpha, o cara que tá curtindo a vida ali, se você tirar o argumento cristão do meio, não tem como você criticar esse cara, não tem como você embasar algum fundamento de crítica. Vai ser tipo, mas ele tá vivendo uma vida movido a prazer. Ué, e prazer é algo ruim agora? O cara, você tá tendo prazer agora porque em algum momento ele batalhou para ter aquilo. É a recompensa do trabalho dele. Então agora você só pode trabalhar, não pode usufruir de nada. Então, né, já começa sendo exemplo aí. Quando você for trabalhar pro seu chefe, fala assim, ô chefe aqui, não precisa me pagar mais salário, não, tá? Eu vou só trabalhar aqui, você não precisa me dar dinheiro, não. Eu vou trabalhar de graça pra você. Né? Vai viver a vida. Sem ser feliz, sem usufruir, sem aproveitar. Né? Não tem nada de errado relacionado com mulheres que tá desensibilizando a carne e tudo mais. Cara, isso tudo são escolhas pessoais, entendeu? Eu acho que ninguém tem que se meter em nada disso. Mas também é só a minha opinião. É por isso que eu acho o Workaro um cara foda. Um cara brabo. Fez o que quis, entendeu? Mostrou que a vida não precisa ter limite. Agora, é claro que tem consequências, né? Se você fizer as merdas que ele fez, você vai sofrer. Talvez até pior. Mas no fim, todo mundo está buscando a satisfação pessoal. E que Deus é esse que iria querer você negando parte da sua biologia e seguindo outra parte? O cara te criou, te programou para reproduzir, só que só pode ser com uma. E só que você quer várias. Não é? Então, como assim? Ele te criou com defeito? Deus também erra? Eu não acho errado você ter três mulheres. Eu acho errado você enganar alguma delas falando que você só tem uma, por exemplo. Mentira é sacanagem, é quebra de um contrato entre pessoas. Mas o cara que é foda, tem três mulheres, ele com certeza transa mais que quem só tem uma mulher. Ele é mais livre e desapegado, entendeu? Vai sofrer menos com mulher. Se a mulher fizer raiva nele, começar a ficar extorquindo, fazendo greve de você sabe o quê? O cara, tá bom, minha filha, tchau. E sai com outra, entendeu? No estalar de dedos ele consegue o que ele quer. E esse homem com opções ainda assim é desejado pelas mulheres. Primeiramente porque se elas não gostassem desse cara, elas não se relacionariam com eles. Esse é o primeiro motivo e o mais óbvio. E o segundo, convenhamos, a maioria das mulheres preferem andar de Mercedes 2 vezes na semana com um cara que elas têm que compartilhar com outras, do que a mulher andar de Celta 7 dias na semana com um cara que ama ela 100% integralmente. Eu não estou falando só sobre o carro. Tem o estilo de vida, o poder, o acesso que os mais ricos têm. Todo mundo quer uma migalha. É igual aquele peixe que vive grudado no tubarão, comendo os restos de comida que o tubarão não consegue comer, ou que ficam presos em alguma parte do corpo. Acho que é barbatana, sei lá, esqueci o nome. O cara que vive em ilusões vai falar assim, nossa, mas esse peixe só come os restos. Seria melhor se ele mesmo saísse para caçar e ter uma comida própria dele. Se fosse realmente melhor, o peixe teria ido caçar, porra. Se você discorda de algo que eu disse, fique livre para discordar ou debater nos comentários, que eu vou responder. Se você quiser aprender tudo sobre Bitcoin, poder surfar na próxima onda da alta que está chegando aí, o link para o treinamento está na descrição. Bora fazer 100% de lucro. Me perdoem o barulhinho de chuva aí, mas é isso. O Brasil tá chuvoso essa semana. E agora é o tempo que eu tive aqui para gravar esse vídeo, então eu não vou ficar esperando muito a chuva passar, não. Eu já vou gravar e mandar logo, é nóis. Se inscreve. Dito isso, eu vou nessa.